Shalom Aleichem, Shabbat Shalom, Ani Yehudá. Sejam bem-vindos a mais um vídeo comigo. E hoje, que nesse vídeo, nesse shiur, nesse estudo, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, muito delicado, gera uma polêmica danada pela ignorância das pessoas. Bom, em Shabbat a gente não entra em discussões, né? Mas eu quero apenas tocar num assunto que é delicado, mas é interessante. Muitas pessoas vivem dizendo que os judeus que estão lá em Israel, que estão pelo mundo inteiro, são falsos judeus, tem um tema que eles usam para isso, eu vou lembrar durante o vídeo, eu falo para vocês. São casarianos, Casária. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. A Casária era um reino que tinha perto da Rússia, por ali na região. E reza a lenda, isso é uma história, tá? Uma ficção, que o país inteirinho se converteu ao judaísmo. E são esses os judeus que estão lá na terra de Israel, na terra majestosa. Então, segundo essas pessoas, todos os judeus, mordi minha língua, todos os judeus que estão lá em Israel são judeus falsos, porque os verdadeiros estão por aí. Vamos lá. O que eles mais usam... Só um minuto. Bom, o que eles mais usam para isso é porque, segundo essas pessoas, são pessoas teóricos da conspiração. Segundo eles, todos os judeus, todos os israelitas, judeu é uma coisa, israelita é outra, mas segundo eles, todos os israelitas eram negros. Então, quem está lá em Israel, a maioria são de pele branca, então não podem ser judeus, pois os israelitas, os hebreus, eram negros. Por esse motivo, quem está lá não pode ser judeu. Por exemplo, eu tenho descendência sefaradi, então na verdade eu não sou um sefaradi porque eu sou branco. Então, sou mais um falso Yehudi. Bom, vamos lá. Vamos começar agora. Eu vou deixar uma explicação bem rápida a respeito disso. Primeiramente, vamos entender uma coisa. Não existe raça de pessoas. Não tem raça de branco, não tem raça de amarelo, não tem raça de pardo, não tem raça de negro, não tem raça. Raça é humana. Todos nós somos humanos. Existe uma única raça, que é a raça humana. Existe etnias de pessoas de pele mais clara, de pele mais escura, de pele mais amarela, os asiáticos lá da região de Japão, China, Coreia, aquela parte ali, são pessoas, entre aspas, de pele mais amarela, mas isso é etnia, a raça é uma só, e a raça é humana. Segundo ponto que temos que deixar bem claro nesse vídeo, Hakadosh Baruch Hu, o Criador do céu e da terra, ele não está nem um pouco preocupado com a cor da sua pele. Não importa se você é branco, se você tem olhos azuis, se você tem olhos castanhos, se você tem olhos pretos, se você tem cabelo liso, se você tem cabelo crespo, isso é irrelevante. O que o Eterno quer são pessoas que cumpram os seus mandamentos, que seguem a sua lei, que faz o bem, que pratica coisas boas, que ajuda o próximo, pessoas que fazem os seus mitzvot, os seus mandamentos. A cor da pele, cabelo, olho, isso é irrelevante. Isso não tem valor algum perante Hakadosh Baruch Hu. Mas eu vou tocar nesse assunto, porque é muito chato ficar vendo isso direto, as pessoas querem dizer que esses judeus são falsos, etc. E tal. Vamos lá. Eu vou pedir a vocês para deixar... eu vou usar algumas passagens aqui, tá? A gente vai usar hoje nesse vídeo a melhor Bíblia em língua portuguesa, a Bíblia israelita, tá bom? A Bíblia israelita é a melhor Bíblia em língua portuguesa, na minha opinião, tá bom? Eu vou usar algumas passagens, eu fiz aqui algumas anotações, mas vocês peguem aí na Bíblia de vocês as passagens que eu disser. Primeiro, né, como eu tinha dito, vamos entender uma coisa. Só um minuto, tá um caminhão de sardinha, vou pausar. Pô, caminhão de sardinha vai passar bem na hora que eu tô gravando, é sacanagem, né? Mas como eu disse, essas pessoas elas dizem que todos os hebreus eram negros. Por esse motivo, os brancos são falsos. Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o seguinte. As tribos de Israel, elas começam a partir dos 12 filhos de Israel. Na verdade, os 12 filhos, não é mais os filhos de Yosef, de José. Então nós precisamos entender o seguinte. Nós temos, eu anotei aqui, nós temos 5 matriarcas, 5 mães que deram origem
as tribos de Israel, 5 matriarcas. Dessas 5 matriarcas nós temos a Azenet, que é a mulher de Yosef. Nós temos Lia, Raquel, Bilia e Zipa. Ok? Então nós temos Lia, Raquel, Bilia e Zipa. Então nós temos as 4 esposas de Israel, de Yaakov, e nós temos a mulher de Yosef, a mulher de José, porque os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, foram contados como tribos, pois a gente viu lá que o nosso patriarca, a Israel, tomou para ele esses filhos como dele. Então nós temos 5 mães. Lembrando que das 2 esposas de Yaakov, 2 delas eram servas, elas eram escravas. Então, elas, com certeza, elas não eram do mesmo lugar que as suas esposas, Raquel e Lia. Então, Bilia e Zipa, que são escravas, tá? Bilia e Zipa, que são escravas, com toda certeza não eram da mesma região. Então, você vai ter a Azenet, que era egípcia, você vai ter a Bilia e Zipa, que eram escravas. Então, 3 eram de lugares diferentes. Uma egípcia, as outras 2 a gente não sabe onde elas são, mas com certeza são de lugares diferentes. Então você tem 3 mães de etnias totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então, das 5 mães, 3 são totalmente diferentes. Então você tem os 12 filhos, as 12 tribos, partindo de 5 mães totalmente diferentes. E o que nos dá a entender isso? Isso a gente vai entender que uns eram mais brancos, uns eram mais morenos, uns tinham um cabelo mais liso, outros tinham um cabelo mais crespo, uns tinham olhos azuis, não é meu caso, infelizmente, mas outros tinham olhos castanhos, outros tinham olhos pretos. Então, você com certeza tinha ali muita diferença. Se você imaginar que um homem tiver filho com 5 mulheres, basicamente todas diferentes uma da outra, e você acreditar que os filhos vão nascer todos iguais, você é muito inocente. Muito inocente. E temos que levar em conta que, às vezes, o gene ele pula uma geração. É muito comum, por exemplo, um avô ter olhos azuis, o homem, por exemplo, tem olhos azuis, ou pode ser a mãe, tem olhos azuis, os seus filhos não nascem de olhos azuis, mas os seus netos nascem. Então, algumas das características das matriarcas podem ter passado para os seus netos, bisnetos, e para aí vai indo. Então, a gente não dá para definir como eram todas as 12 tribos, já que havia 5 mães de etnias totalmente diferentes. Ok? Então, partindo desse princípio, já sabemos que eles eram totalmente diferentes. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui por Bereshit. Não, mentira. Vamos começar pelo livro de Números, mostrando que os hebreus, porque Moshe entrou na categoria de hebreu, porque ele vagava pelo deserto, eles não eram negros, eles eram brancos. Vamos lá. Eu vou deixar para vocês aqui essa palavra, eu peço que pesquisem, vou deixar para vocês um print aqui em cima da tradução, mas quem quiser pode pesquisar por conta própria a palavra coxita. A palavra coxita, ela vem de origem de pessoas de pele negra, de pele escura, da Etiópia. Vamos lá, Números 12:1. Números 12:1. E falaram Miriam e Arão contra Moshe, pois casou com uma mulher coxita. E casou com uma mulher coxita, com quem casaras, porquanto tinham casado com uma mulher coxita. E por quê? Por que eu estou trazendo essa passagem? Miriam e Arão, a Miriam quem começou a falar mal da mulher de Moshe, porque Moshe havia casado com uma mulher coxita. Então o Eterno castigou Miriam e colocou nela uma lepra, e ela ficou leprosa. Durante 7 dias ela ficou leprosa. Ela teve que ficar fora do acampamento. Ela ficou 7 dias fora do acampamento. Por quê? Porque ela cometeu pecado, foi racista, e o Eterno abomina racismo. Então ela foi racista e o Eterno puniu ela. Ela ficou 7 dias fora do acampamento, tá? E Moshe rezou muito a Deus para que Deus a perdoasse. Então Deus a perdoou. E ela pôde voltar para o acampamento. Mas ela ficou brava porque Moshe casou com uma mulher coxita. Agora eu te pergunto, se todos os hebreus eram negros, por que eles acharam ruim de Moshe casar com uma mulher coxita? Será que vocês imaginam que ela queria que eles fossem todos negros e ele casasse com uma mulher branca de olhos azuis? Era isso que estavam pensando? Moshe, como um homem muito evoluído, a Torá descreve como nunca houve, não haverá um homem como Moshe. Moshe não estava preso a coisas pequenas, coisas minúsculas, que é cor de pele. Isso é coisa ridícula. Querer dizer que alguém é falso ou verdadeiro pela cor da sua pele é ridículo.
Hakadosh Baruch Hu não está nem aí para a cor da sua pele, ele está preocupado com as suas ações, com o que você faz da sua vida, se você cumpre ou não os seus mandamentos. E Moshe, como era um homem muito evoluído, não estava nem um pouco preocupado com isso, mas Miriam, num momento de fraqueza, não gostou dele ter casado com uma mulher coxita. Por esse motivo, ela foi punida. Bom, então, a gente vê aqui, como eu disse, qual sentido faria todos eles serem negros e ela achar ruim dele casar com uma mulher negra. Vamos lá. Vamos agora para Esaú. Vamos voltar um pouco antes para mostrar a origem deles serem de pele mais branca. Esaú. Isso está em Gênesis, Bereshit, em Bereshit 25, 24. Até o 25, tá bom? Vamos ler apenas algumas partes, vocês podem ler a passagem inteira se vocês quiserem. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis que leu à luz a gêmeos. E saiu o primeiro ruivo, e todo peludo, e todo cheio de pelo. E ele foi chamado de Esaú. Então a gente vê aqui, ó. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis que gêmeos em seu ventre. Ok? E saiu o primeiro ruivo de muitos pelos. Então, a gente já vê aqui que o irmão gêmeo de Yaakov, o patriarca, né, Saul, e aqui deu à luz a Esaú e Jacó, Yaakov depois passou a ser Israel. Mas o irmão gêmeo de Yaakov era ruivo. Então a gente vê aqui em Gênesis, Bereshit 25. 25, 24, 25, ele era ruivo. Vamos agora para o patriarca, para o maior rei da Bíblia, o Melech Davi. Vamos lá para o Melech Davi. Isso vai estar em 1 Samuel 16:12. 1 Samuel 16:12, tá bom? Vamos lá. E José, né, Yosef, mandou a chamar, e era ruivo, de belos olhos, veja bem, de belos olhos, saudável e admirável em aparência. Levanta-te e unja-o. Então aqui, Hakadosh Baruch Hu mandou, né, o profeta Samuel e a casa de Yosef. Chegou lá, mandou chamar todos os filhos, ele chamou todos e não era nenhum daqueles. Ele falou, não tem mais ninguém? Ele falou, tem um lá, mas é pequenininho. Não, manda chamá-lo. E quando mandou chamá-lo, ele disse, chama-lo. E ele era ruivo. E ele era ruivo de belos olhos. Ruivo de belos olhos, saudável e admirável em beleza. A Escritura vai dizer várias vezes que Davi era um homem lindo. Davi era um homem muito bonito. Davi era bem branquinho, bem ruivo, cabelos vermelhos e provavelmente tinha olhos verdes ou azuis, porque ele era homem de belos olhos. Homem de belos olhos. Então olha só, ele era ruivo, de belos olhos, saudável e admirável em beleza. Admirável, a palavra admirável que não entrou à toa. Ele era muito bonito. Davi era um homem lindo. Ele era muito bonito. Então mandou chamá-lo e ungí-lo. Vamos continuar agora em Samuel. 1 Samuel 17:42. 17:42. E por que eu vou mandar? Por que eu vou ler essa passagem? Porque tem pessoas que, para justificar o seu antissemitismo, que odeiam Israel e vão querer achar qualquer forma para querer negá-los e diminuí-los e dizer que nós não somos verdadeiramente Yehuds. Então vamos dizer, porque existem pessoas também de pele mais morena que são ruivos, mas não bate com a descrição ali de Davi. Não bate nem um pouco, nada. Olha só. Samuel 17:42. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho, ruivo, bronzeado, de boa aparência. Ele só podia ser porque ele era branquinho. Olha só. 1 Samuel 17:42. Golias parou e olhou para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho, ruivo, bronzeado, de boa aparência. Ou seja, quando o Golias chegou lá para lutar, ele viu um cara novinho, magrinho, bem branquinho, queimadinho de sol, ruivinho, e um cara bonitão. Ele falou, pô, esse cara aí, se fosse nos dias de hoje, pô, cara, esse negócio vai virar modelo. Lutar não vai dar pra você não. Eu vou fazer assim e você já vai morrer. Porque Golias era um gigante, muito grande, muito forte, devia ser bem brusco. Aí que viu lá um cara branquinho, ruivinho, bonitinho, queimadinho de sol. Falei, cara, não vai dar pra você.
começou a achar piada, começou a rir. Então a gente viu claramente que Davi era assim, bem branquinho, de olhos claros e ruivo. Cânticos 5:10. Cânticos 5:10, tá bom? Anotem aí. O meu amado é alvo e está com a pele rosada do sol. Ele é o mais forte e bonito entre 10.000 homens. Olha só. Cânticos 5:10. O meu amado é alvo e está com pele rosada. Pele rosada só fica em branco. Do sol, rosado do sol, bochecha vermelhinha, queimadinha de sol. E é o mais forte e o mais bonito entre 10.000 homens. Então aqui a gente está vendo que o meu amado está com a pele rosada do sol. E é o mais belo e é o mais forte entre 10.000 homens. Eu acho que por aqui já encerrava o vídeo e já estava ótimo. Eu não precisava falar mais nada. A gente viu que ele era, que desde lá de Yaakov, né, seu irmão Esaú, era ruivo. A gente viu que Moshe casou com uma mulher coxita e os seus irmãos ficaram com raiva por esse motivo. A gente viu que o Melech Davi era branco, ruivo, de olhos claros. E agora a gente vai encerrar o vídeo entrando em Daniel, porque Daniel profetizou a destruição do Beit HaMikdash e profetizou a volta de Israel. E também profetizou a reconstrução do terceiro templo, que muitos querem ou não, mas o terceiro templo vai vir, tá bom? Vou colocar o óculos para que eu possa ler de forma mais fácil. Eu não vou ler o capítulo inteiro, tá? Eu vou começar aqui, ó, pega aí na Bíblia de vocês em Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8. Vamos começar... Só um minutinho, deixa eu achar a passagem melhor aqui. Bom, olha, andei olhando aqui, para ficar um entendimento mais fácil, eu vou ler o capítulo, não inteiro, mas eu vou ler desde o princípio de Daniel, capítulo 8, para que haja uma compreensão melhor. Vamos lá. No terceiro ano do reinado do Melech Belsazzar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel. Depois daquilo que me apareceu no princípio, a visão que tive parecia-me que estava na cidade de Susã e na província de Elam, conforme a visão que estava junto ao rio Auai. E levantei os olhos e olhei, estava de pé diante do rio, e um carneiro que tinha 2 chifres, e 2 chifres eram altos, um era mais alto que o último. E vi um carneiro que andava e dava marradas para o oriente. Então aqui a gente viu que ele viu um bode e um carneiro. Para o norte e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-lhe do seu poder. Porém, fazia conforme sua vontade, e se engrandecia, e enquanto considerado. E um bode vinha do ocidente, sobre a face da terra, mas sem tocar no chão. Aquele bode tinha um chifre notável entre os seus olhos, e dirigiu-se ao carneiro, que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força, e chegando-se perto do carneiro, indo para contra ele, feriu, e quebrou-lhe os chifres, e não havia força no carneiro para que pudesse resistir. E o lançou por terra e o pisou, e não havia quem pudesse livrar. E o carneiro do seu poder. E o bode, a gente sabe que nas escrituras, quando fala de bode, é coisa ruim, tá? Poderes maus. Aqui Daniel está vendo que é uma profecia de poderes. Aqui esses bode, carneiro, são civilizações, são nações, são poderes, tá? Então, acho que todo mundo já sabe disso, não precisa entrar nesse detalhe. Muito. Estando ele mais forte que aquele agradeceu muito, estando forte. Aquele grande chifre foi quebrado e no seu lugar subiram outros 4 chifres, também notáveis para os 4 ventos do céu. Aqui esses 4 poderes são 4 reinos que se dividiram. Uma outra hora eu falo sobre isso melhor. Isso é um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra majestosa. Olha só, esse poder cresceu e foi até a terra majestosa. A terra majestosa aqui é a terra de Israel. A gente sabe que sempre terra majestosa se refere à terra de Israel. E se engrandeceu até o exército do céu. A gente sabe que o exército do céu é o povo Yehudim, o povo que estava lá na terra, né, tomando conta da terra, já que as tribos do norte, a gente já viu nas 2 casas, foi espalhado para o mundo inteiro. Então o reino de Judá, os judeus, ficaram com a terra por herança. Então eles são exércitos do céu. Lançou por terra alguns dos exércitos das estrelas e os pisou. Sim, e ele engrandeceu até o príncipe dos exércitos. Quem é o príncipe? O príncipe aqui, com certeza, era o Mashiach. Então, esse poder deteu até o príncipe. E ele foi tirado e continha no seu lugar. Olha,
por ele foi tirado, contudo, e um lugar do seu Beit HaMikdash. O santuário foi deitado abaixo. Então aqui a gente viu que esse poder, ele destruiu o exército das estrelas, que é o exército de Israel, derrubou o Beit HaMikdash, derrubou o templo, derrubou o Beit HaMikdash, tá? A gente está no capítulo 12, para vocês conferirem comigo aí. E o exército foi entregue contra o contínuo por causa da transgressão e o lançou por terra da Emet. Então a gente está vendo aqui que o exército perdeu, por quê? Porque eles também não estavam seguindo. O povo estava perdido, estava cheio de problemas. Toda vez que Israel se desvia dos caminhos de Hakadosh Baruch Hu, eles são punidos. O Eterno levanta o mal, né? Ele diz em Yeshayahu, eu crio o bem e o mal. Esse mal ali não é maldade, é justiça. Então eles foram punidos, e olha só. E o exército foi entregue contra o contínuo, por causa da transgressão. E ele lançou por terra a Emet, jogou a verdade por terra. E fez-os prosperou. Depois disso, viu o Kadosh que falava e disse ao outro Kadosh, aquele que falará, até quando durará a visão do contínuo da transgressão e da desolação, para entregar tanto o lugar sagrado quanto o exército para serem pisados. Então o que ele está perguntando? Quanto tempo vai durar isso? Por quanto tempo eles vão ficar espalhados? Quanto tempo vai ficar sem o Beit HaMikdash? Quanto tempo vai durar isso? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhã, então o lugar sagrado será restaurado. E havendo eu, Daniel, televisão, procurei entendê-la. Então aqui a gente viu, podemos parar por aqui, Daniel perguntou, um perguntou para o outro, quanto tempo vai durar isso? Quanto tempo vai ficar o Beit HaMikdash destruído? Quanto tempo eles vão ficar lançados longe da terra? Até 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, até 2.300 anos eles ficariam sem o Beit HaMikdash e espalhados. Agora eu pergunto para você, que nega que quem está em Israel são verdadeiramente descendentes dos Yehudim. Quanto tempo Israel ficou fora na terra, ficou na diáspora? Quanto tempo? Mais de 2.000 anos. Então os judeus ficaram mais de 2.000 anos fora da terra Kadosh. E voltaram em 48, 49 por ali. Mais de 2.000 anos eles ficaram fora da terra e voltaram. Como profetizou o profeta Daniel. Na verdade, Daniel não se enquadra em profeta, mas Daniel profetizou que durante mais de 2.000 anos eles ficariam fora e eles voltaram. Então estamos a qualquer momento para sim a reconstrução do terceiro Beit HaMikdash. Porque em até 2.300 anos, 2.000 e poucos anos já passaram e eles já voltaram. Então estamos à porta, sim, de haver o terceiro templo e vir a vinda de Mashiach. Como diz no profeta Ezequiel 44, o Mashiach vai reconstruir o templo. Então a vinda de Mashiach está muito próxima e ele irá reconstruir o terceiro Beit HaMikdash, gostando vocês ou não. Porque muitos dos cristãos abominam a ideia do Beit HaMikdash e muitos que negam os judeus que estão lá vão dizer que o terceiro templo é para anti-Mashiach, etc. Não vou entrar nesse assunto de novo, já falei sobre isso em outros vídeos. Mas Mashiach irá construir o terceiro templo, e isso está muito próximo. Muito próximo. Então eu pergunto, se quem está lá é falso, Daniel errou? Toda a profecia de Daniel foi perdida, foi errada? Porque Daniel acertou tudo. E ele diz, até 2.300 anos ficará sem o templo e o povo ficará fora. Agora, você acha coincidência? Daniel falou até 2.300 anos. E em 2.000 e poucos anos, 2.000 e alguma coisa, eles voltaram. Muita coincidência para você? Coincidência? Não. Fato. A palavra do Eterno não se contradiz. Ela não erra e ela não vira bagunça. Então, o povo que está lá são sim Yehudins, verdadeiro. Vemos aqui que o Eterno não se preocupa com cor de pele. Isso para ele é irrelevante. Mas os hebreus não eram negros. Existiam pessoas mais claras, existiam pessoas mais morenas. Mas afirmar que todos eram negros e desmerecer os que são brancos, isso é até racismo, tá bom? O racismo ele pode ser tanto para um lado quanto para o outro. Afirmar que alguém é falso por ser branco ou por ser negro é racismo. Nós sempre tivemos, no meio dos erudins, pessoas de pele mais clara e de pele mais escura, tá bom? Então, peço a todos que deixem seu like no vídeo, compartilhem o vídeo para mais pessoas,
deixa seu like, comenta aí embaixo. E lembre-se, a cor da pele não é importante. É importante você cumprir os mandamentos do Eterno, pois a cor da pele para ele é irrelevante. Isso é coisa de que homens colocam na cabeça. O Eterno não está preocupado com isso, pois afinal de contas nós somos todos um único povo, uma única raça, filhos de um único pai e de uma única mãe. Todos os seres humanos são descendentes de Adão e Eva. Então nós somos únicos, iguais, não muda nada. Só muda na cabeça de pessoas ignorantes. Pessoas de mente aberta, pessoas inteligentes, não têm essas ideias ridículas. Tá bom? Shalom, shalom. Até a próxima.